Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade a nossas perguntas e respostas dos vídeos de Em Busca da Verdade. Estamos agora no vídeo número 2, Em Busca da Verdade 2. O nosso querido editor Issachar, ele escolheu pra gente as seguintes perguntas. Vamos começar com a pergunta do Ednei da Silveira. Ele pergunta o seguinte: o livro de Yeshaia, ou Isaías, para você que ainda traduz os nomes do Tanakh, o versículo 6 do capítulo 11, ele é para ser entendido em sentido literal ou metafórico? E aqui vem uma pergunta muito importante. Será que os versículos da nossa Torá, eles são literais ou metafóricos? Será que alguns deles são somente metafóricos? Será que alguns deles são somente literais? Por isso, aqui nós vamos antes ler o versículo que o nosso querido Ednei da Silveira está perguntando é o seguinte. O versículo fala o seguinte: e morará um lobo com um cordeiro, e um tigre com uma cabra pastará, ou se sentará juntos. E um egel, ou seja, um bezerro, o kfir, e um leão, um filho de leão, um meri e ardav, eles estarão juntos, ou seja, um bezerro e um leão estarão juntos. E também um cordeiro com um lobo, e também um tigre com uma cabra. Venaar katan noheg bam, e um pequeno jovem irá ordenhá-los, pastoreá-los. O que está escrito aqui? O que o profeta Yeshaia quer nos ensinar aqui? Então, antes de tudo, nós precisamos entender que existe uma regra geral na Torá. A regra geral é: não existe nenhum versículo que sai do seu entendimento simples. Nós sabemos que existem 4 níveis de entendimento na Torá. Nós temos o nível simples. Nós temos o nível de drashá. O nível simples ele chama pshat. Vocês que acompanham as aulas de Mishlei, e se Deus quiser, nós estaremos publicando em breve um livro com a compilação de todas as aulas. Nós temos o primeiro nível que ele chama Pshat. Ele é a explicação simples e ele é a explicação literal, que tem muito a ensinar nas nossas vidas. Nós temos o segundo que chama Drash. Ele já é uma conexão de 2 lugares da Torá, para te ensinar um conceito que não necessariamente deve estar ligado com a explicação literal. Nós temos o terceiro que se chama Remes, que é uma indicação. Isso já são coisas muito mais profundas e eles se assemelham aos estudos de Kabbalah. E nós temos o quarto que é o entendimento cabalístico, que é o segredo escondido nos versículos, que já é Kabbalah. E nós não falamos Kabbalah profunda nas nossas aulas, como já explicamos. Também nós temos que entender que toda vez que vemos um versículo, seja esse versículo algo óbvio nos nossos olhos, ou seja, um versículo mais complicado nos nossos olhos, nós devemos saber que a explicação simples ela é sempre verdadeira, ou seja, a explicação literal existe e é verdade. E já que nós estamos falando sobre este capítulo 11 do livro de Yeshaia, nós vamos dar uma pequena introdução sobre o que esse capítulo está se tratando para responder então essa pergunta. Nós vemos no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 9, a primeira parte do capítulo 11 do livro de Yeshaia. Esse capítulo, está se tratando sobre
a vinda do Mashiach. E nós vemos aqui que a vinda do Mashiach, o que ela vai trazer é sabedoria. Ou seja, enquanto o mundo não estiver cheio de sabedoria, e enquanto as pessoas não souberem muita Torá, e a sabedoria sobrepor os seus desejos animais, e as pessoas continuem roubando, matando, enganando e fazendo pecados e outras atrocidades, é um sinal que o Mashiach não veio. Porque o capítulo número 11 fala pra gente que quando o Mashiach chegar, haverá uma sabedoria tão grande na terra e nos seres humanos, que essa sabedoria, a palavra em português me fugiu, essa sabedoria se espalhará de uma maneira que até mesmo os animais não farão mais mal um ao outro. E esse é o versículo que o nosso Ednei da Silveira perguntou. O versículo fala o seguinte: e morará um zeev, um lobo com um cordeiro, e também um tigre com um gdi, que é uma cabra, e assim um leão também com um bezerro, e assim por diante. Nós vemos no próximo versículo, no versículo número 7, e uma vaca junto com o urso, eles estarão juntos, e a criança vai brincar com uma cobra venenosa, e assim por diante. O versículo 9 nos revela: eles não farão mal e não destruirão em todo a minha montanha santa. Por quê? Porque a terra se preencheu de sabedoria, assim como a água preenche o fundo do mar. E nós vemos aqui que a sabedoria que virá para os humanos através da revelação de Mashiach, ela vai se espalhar tanto pelo mundo que até mesmo os animais receberão um pouco dessa influência e também não matarão uns aos outros, e senão eles comerão vegetais, e não existirão mais animais carnívoros que matam uns aos outros para comer. Muito menos existirão animais que matam somente para o seu prazer. Por exemplo, a cobra. É óbvio que a cobra mata, também come, mas muitas vezes ela mata pelo medo. Não é tanto pelo prazer, mas é pelo medo que ela tem, ela mata. Ela simplesmente pica, a pessoa acaba rasvechalom morrendo depois de uma picada de uma cobra, e a cobra não comeu ela, ou seja, ela não é como um leão que ele mata para comer. E assim como outros animais venenosos que não matam para comer, não existirão mais. Todos serão herbívoros e comerão somente ervas e vegetais. E isso vem, que nem eu falei, da sabedoria que se espalhará pelo mundo. Porque nós sabemos que os animais sempre são influenciados pelos atos dos seres humanos. Essa é, entre parênteses aqui, eu dou uma dica somente sobre o assunto. Essa é a explicação da onde vêm os dinossauros. Nós sabemos que na época do dilúvio, antes de vir o dilúvio, existiam muitos pecados, principalmente sobre relações proibidas, como a Torá nos conta. E essas relações proibidas, elas acabaram causando que os animais também foram influenciados, e os animais tinham relações uns com os outros por culpa dos seres humanos. E daí vieram os dinossauros, e isso é um ponto importante a ser tratado. De qualquer maneira, nós vemos que esse versículo, ele obviamente, a sua explicação simples, ela é verdadeira. E um leão viverá com um cordeiro, e assim também o lobo viverá com um cordeiro, e o leão com o bezerro, e o urso com a vaca. De qualquer maneira, essa é a explicação literal. Porém, nós temos outras explicações mais profundas que não são tão literais, como o Rambam explica no livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos. Ele explica esse versículo dizendo que os animais, digamos, selvagens, que eles acabam fazendo mal aos outros, eles são uma alegoria às pessoas ruins, às pessoas que têm más
características, eles roubam e eles matam e eles acabam fazendo mal para as outras pessoas. E os animais que eles são herbívoros e que eles não matam para comer, como por exemplo o bezerro ou o cordeiro, esse tipo de animal, eles são uma alegoria e uma alusão aos tzadikim, as pessoas que elas são justas e que elas não fazem mal uns aos outros, e elas cumprem a Torá. Então, a intenção do versículo, de uma maneira mais profunda, é dizer que até mesmo aquelas pessoas ruins, elas viverão em paz com as pessoas que são tzadikim, elas não farão mal umas às outras. Por quê? Porque a sabedoria de Hashem preencherá todos os corações. Nós vemos aqui que a sabedoria é o que faz a pessoa não pecar, e a sabedoria é o que faz que a pessoa mude os seus maus caminhos e comece a tomar bons caminhos. Por isso daqui vem a nossa dica e o nosso principal ensinamento dessa resposta, que se você deseja mudar, se você deseja melhorar como pessoa, se você deseja se transformar, não ache você que somente fazendo atos externos você vai mudar. É necessário atos internos. E todo o começo vem através do estudo. Quando a sabedoria preenche o coração e a mente do ser humano. E a sabedoria que eu estou falando é sabedoria divina, não é matemática, não é advocacia, não é medicina. Quando a pessoa adquire sabedoria divina, os versículos da Torá preenchem as suas almas, as suas veias, os seus músculos e o seu cérebro. Dessa maneira ele consegue mudar os seus maus atos e dominar a sua alma material. Então aqui, essa é a nossa resposta. Esse versículo é entendido de uma maneira literal, mas também é entendido de uma maneira mais profunda, como os quatro níveis de entendimento que nós temos na Torá, da mesma maneira como qualquer outro versículo da Torá.